né? Quantos livros você já tem? Eu tenho 14 livros escritos, né? E estou escrevendo agora mais um livro, na verdade tem 14 publicados, perdão, mais 2 escritos e ainda não publicados, estou escrevendo mais um. A Terceira Guerra Mundial começará em setembro de 2018. Eu acho que ainda não, mas pode ser que as coisas comecem a piorar a partir dessa data. Porém, a gente não pode fazer disso uma profecia, né? São sinais que a gente está pontuando. E como a Bíblia diz, quem viu o vídeo do Apocalipse hoje sabe disso, a Bíblia deixa muito claro que antes de vir o grande dia do juízo e tudo mais, o povo de Deus vai ser alertado, vai ser preparado e tudo mais, né? Então, a gente vai estar preparado para a batalha. Seja lá o que for, o povo de Deus vai estar preparado. E vamos passar pela primeira etapa da tribulação, sem dúvida, tá bom? Catedral das Sombras, ele finaliza a série Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, Vozes que Clamam no Deserto, Catedral, e a gente conta, ficou pontas soltas na história, né? A gente amarra a questão dessas pontas no final, diz que Destino teve alguns personagens e tal, né? O que você acha do canal Voz Mansa e Suave, da Rosane? Me é familiar isso, viu? Eu acho... Não era essa que era a semeadora 777? Se for essa, é bênção, viu? Uma menina muito do bem. A finalidade do milênio, tem um vídeo que eu falo sobre o milênio, tá? Que é mais coeso, mais equilibrado para você poder analisar. Chamado Resumo do Seminário de Escatologia. Lá a gente fala sobre milênio. Combate a arma que nós temos nos dias de hoje é buscar a santidade. Se você está em Deus e Deus está em você, você está protegido, você está guardado, né? Acho que o grande pegada nesse século é a gente resgatar os valores de Daniel, tenho medo, peraí. Tenho medo de não estar preparado. Não precisa ter medo. A Bíblia não diz para você ter medo do Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse já começa anunciando uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve, que guarda aqueles mandamentos. Então não é para você ter medo. Se você estiver em Deus e Ele estiver em você, tá tudo bem, né? Quero conhecer a base, fazer parte do corpo com vocês aí, né? Visitar a base vai ser muito bem-vindo. A gente tem usufruído momentos muito especiais lá, né? Então, seja muito bem-vindo na base. O que você acha do divórcio? Deus abomina o divórcio. Eu já falei sobre isso em vídeo também. Mas assim, sim, Deus não gosta do divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus não uniu? Você já reparou que muita gente casa na precipitação, casa através da profetada, casa para ter sexo, casa porque aquele ali é um bom partido, porque o homem é rico, porque aquela mulher é virgem. Então, às vezes não casa por amor, e nem foi Deus que separou. Aí o casamento vira inferno, vai ter traição, vai ter adultério, o homem bate na mulher, né? Aí é o fim da picada. Então não foi Deus que separou, tá? Então que uniu. Então nesse caso tem que haver separação, no meu ponto de vista, assim. Eu queria saber como serão nossas famílias no céu. Eu creio que nós vamos preservar muitos laços, eu acredito nisso. A Bíblia dá alguns respaldos a respeito disso. Eu falei um pouquinho disso num vídeo chamado Espelhos do Céu, né? E eu creio que nós vamos preservar muitos laços. A gente vai reconhecer as pessoas lá, tudo, e vamos viver num grande grupo de paz. Não vai ter a dinâmica que tem aqui na Terra, né? De inveja e tudo mais, né? Monta sua base em Brasília. Pois é, a gente tem células, né? As células nós temos em alguns locais já, mas em Brasília ainda não. E fazer um seminário em Goiás eu não faço mais. Daniel, dia 21 de outubro, será cura. Dia 21 agora é de cura e libertação. Tem poucas vagas no seminário de cura e libertação, tá? Então dá para dar uma corrida lá. Você acha do cristão, porte de arma para se defender? Davi andava com espada, não é? Pedro, Jesus falou para os discípulos, primeiro ele falou para Pedro, quem vive pela espada morre pela espada. E no final, por que Jesus viu que ele mudou o discurso? Olha, agora quem não tiver espada, vende sua capa e compra uma. Por quê? Começou a batalha, começou a guerra. Então eles andavam com espadas também. Então acho que em casos muito pontuais, né? Acho que para legítima defesa da sua casa, né? Acho que não para você portar na rua, porque hoje o ser humano não tem muita cabeça para isso não. Acho que para você ter em casa, em legítima defesa da sua família, da sua vida, né? E claro, fazendo todos os testes, legalizado e tudo mais, eu não vejo mal nisso, tá bom? Abro minha casa para ter uma célula. A questão é que nós precisamos de líderes de células, né? Então nós formamos líderes e esses líderes acabam liderando grupos. Então precisa ter uma célula, um grupo já formado. No nosso site tem o endereço das células, tem célula em Campos do Jordão, Campos do Goitacazes, tem célula aqui em São Paulo, perto do metrô inclusive. Tem algum material sobre cura da igreja para iniciar?
literatura da igreja, na verdade a gente vai ter um remanescente fiel, né? Isso é fato, isso é verdadeiro, mas você pode ler o nosso livro Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo, vai ser um bom caminho ali, né? O que você me agradeceu aqui, prima? Ah, não, é outra, você está respondendo pro povo, né? Como é que eu faço para tirar isso daqui da tela? Peraí, gente, pronto. Apertei alguma coisa errada aqui. Filho do Fogo foi a organização, cria o 45º presidente. Pela linha dele, sim, o 45º presidente norte-americano é o cara. Tá dentro do cronograma, tá? Como é você, Isabela? Vocês veem anjos, tem medo, qual... Sendo tão novinhos? Bom, agora já não tão novinhos, né? Mas no começo nós tivemos experiências muito marcantes, muito surpreendentes. Dízimo tem um estudo no meu site, tá? E algumas são muito pessoais nossa, outras a gente não vai partilhar, porque talvez se a gente partilhasse, sei lá, é uma coisa nossa, né? Às vezes o pessoal acha que você está ficando louco, mas muito pontuais nossas. Acho que Paulo falou tudo, né? Ele foi ao terceiro céu e não falou tudo. E aquilo que a gente pode falar está relatado nos nossos livros, mas nunca tivemos medo, não. Na verdade, foi sempre uma grande alegria ter esse contato com os anjos, com o poder de Deus. É claro que nós tivemos medo de ser rechaçados pela Irmandade. A gente foi retalhado. Hoje, quem me segue no Snapchat, eu postei algumas coisas lá no Snap. Mostrei a foto do clone, sabe aquele maluco lá que dizia que era um clone meu, me ameaçou, né? E, inclusive... outras depois achavam que não era mais o clone, poderia ser o irmão gêmeo, na época não tinha opção e tal. Postei foto lá hoje no Snap, a galera do Snap está mais restrita, eu já conheço mais o povo, então a gente passou por muita coisa. Então é claro, havia momentos de medo, né? Mas não que a gente vivia no medo. O medo faz parte, né? Mas você não pode viver no medo. Bom, eu vi, você me respondeu lá. No Snap, com uma ferramenta que eu estou mais familiarizado, eu consigo responder mais depressa. Nossa, a Fia falou, não, aqui é muito, muito mais gente. Dá uma olhada lá no Snap. O pessoal do Snap, embora seja maior quantidade, é um pessoal que assim, já acompanha a gente há muito tempo. Eu já conheço muitos até pelo nome, né? Está conhecendo a palavra? Qual livro que eu indico? O Amor Vence, do Rob Bell. Leia esse. Por que as igrejas não despertam? Porque poucos como nós estão se preparando. Porque na verdade o Jesus já disse isso, né? Que o amor ia se esfriar, que a fé ia se esfriar. Alguma coisa assim, né? Então já tem essa pegada. Isso ia acontecer mesmo, né? A maioria vai pela porta larga e poucos vão pela porta estreita. A gente falou até disso. Não falei. Eu gravei já um vídeo sobre isso, falsos profetas, e aí a gente vai estar falando sobre isso. Posição sobre dízimo. Eu tenho um estudo lá no meu site. Entra no meu site, vê lá estudo sobre dízimo, tem 10 vídeos sobre o dízimo ali, e tem um estudo também. Terra plano, que vai falar sobre a Bíblia, respaldos. Olha, a Bíblia ela é um contexto de época também, né? Na época que as escrituras foram escritas, acreditavam mesmo que a Terra era chata. Você tem que entender o momento histórico também, né? E existem interpretações que o livro de Jó apresenta a Terra como uma esfera, outros vão dizer que era um disco, mas isso é o de menos, não muda a nossa vida. Terra plana, chata, quadrada, redonda, não vai mudar nada, né? Que você pensa sobre esconderijos e abrigos para o tempo da perseguição. Eu falei nisso num vídeo Campos de Fogo. Olha como tem coisa que eu falo em vídeo e vocês não assistem, né? Tem que levar uma bronca, tá bom? Então, na verdade, Campos de Fogo, eles têm realmente pequenas cidades. É muito maior do que isso aí que você está vendo, tá bom? Você está vendo bunkers feitos por pessoas ricas, mas tem pequenas cidades estruturadas. O Kremlin, por exemplo, bem embaixo do Kremlin, tem uma verdadeira cidade ali dentro. Cabe ali, comporta cerca de 20 mil pessoas. E tem outros locais estratégicos. São 5 pequenas grandes cidades espalhadas pelo mundo para abrigar, né, os satanistas na hora do impacto das guerras e tudo mais, né? E eles acham que eles vão herdar a terra. Pois é. Mas está lá no vídeo Campos de Fogo, aí eu explico melhor. Você tem acompanhado o trabalho de Marlon na política? Eu acompanho a política como um todo, né? Tudo que acontece na política eu acompanho, mesmo porque a política está muito ligada aos sinais do final dos tempos, né? Essas plataformas políticas, né? Então, estou na Austrália, gostaria de ter livros e-book. Tem alguns disponíveis pela editora, tem que entrar no site da Agape e lá sim você consegue comprar, eles te entregam em casa. Em casa não, é virtual, né? O e-book. O que você acha de visitar em centro de Ubanda?
traz algo de lá, tipo energia ruim, eu acho que é desnecessário um cristão frequentar um centro de Umbanda, né? Acho que a gente tem que ter essa moderação, esse equilíbrio de saber onde você andar, né? Onde você caminhar, o que vai te acrescentar e o que não vai te acrescentar. A Irmandade trabalha com satanismo. Peraí. Tá. A pessoa estava afastada. Deixa eu ver essa pergunta de cima aqui que eu não... Tá. Se na Irmandade trabalha... bom, na verdade, algumas pessoas saíram do satanismo, acho que é isso. Algumas pessoas saíram sim do satanismo, nem todos procuram esse alarido, querem essa vitrine, né? Mas alguns que saíram estão muito bem, graças a Deus, estão bem. Outros insistem lá, a gente continua orando por eles. Para de perguntar um pouco. Manifestações de demônios na igreja. Olha, a maior parte das vezes não é demônio, vamos ser sinceros. O demônio, ele quer te assustar, né? Ele incorpora, ele canaliza, ele quer te pôr medo, ele quer te intimidar. Aí você vê o demônio falando tudo errado, né? Nós vai fazer essa vida, bater, tropeçar na tábua, cair da bicicleta, papapá. Não é demônio, é indução, né? É conformismo social, efeito manada, neurolinguística, né? Não é demônio. Na verdade, existem casos pontuais de possessão demoníaca, mas não é uma coisa tão frequente assim como a gente vê tostão montinho na igreja, né? Eu mesmo, em todo esse tempo de ministério, eu vi apenas 5 manifestações demoníacas, apenas 5, e não foi legal ver, né? O negócio é punk. Eu acho que o filme mais próximo sobre possessão foi O Exorcismo de Emily Rose e A Invocação do Mal. Realmente esses filmes são muito próximos à realidade. Os outros chutam balde. Maldição hereditária não existe. Eu tenho certeza disso hoje. Eu fui ensinado que existia, né? Então, naquele momento eu acreditava, mas depois você cresce. Uma hora você é menino, outra hora você é homem, e muda o seu ponto de vista. Uma hora você é recruta, outra hora você é soldado, aluno vira professor. Então, não tem maldição não tem base bíblica para isso. Tem um vídeo meu chamado Maldição Hereditária. Dá uma olhada nesse vídeo aí, você não vai ter dúvida mais. Qual vídeo você fala sobre? Não falo em vídeo nenhum sobre esse clone. É um assunto que muito reservado. A gente falou no Guerreiros da Luz, né? Fiz um comentário sobre Guerreiros da Luz. Dom de línguas, eu já falei sobre isso aí mais pra cima, talvez você tenha entrado agora, mas dá uma olhada no vídeo do Mário Persona, tá? Mário Persona, falar em línguas, ele vai te explicar direitinho, de maneira muito simples, né? A possessão, sim, pessoas em altura podem se transformar em animais, a licantropia, né? Em casos muito pontuais, sim. O que seria licantropia? Vou tentar sumariar em poucas palavras. A matéria, nossa matéria, é energia condensada. Einstein, então, quando elabora o teorema, energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao seu quadrado, ele quer dizer que a matéria pode se transformar em energia. Você pega um tronco de madeira, põe fogo nele, e vai se transformar em energia térmica e luminosa. Quando você pesar esse tronco, ele tem mais ou menos o peso original. As cinzas residuais vai pesar 200, 300 gramas ou mais, digamos 5 quilos que tinha no início. Então a matéria se transformou em energia. É possível também agrupar essa energia e materializá-la de volta. Isso pela física quântica é possível, mas nós não temos tecnologia para isso, né? Então, essa licantropia aconteceria quando é adicionado ao nosso campo energético, e você produz energia cinética, energia acústica, né, energia térmica, né, energia elétrica, nós produzimos energia. E a agregada energia das entidades, a nossa energia, em casos muito pontuais, tá? Não é uma banalização não, tá bom? Mas acontece sim, tá? Mas é muito pontual, não é todo mundo que fica com esse negócio, não. É uma espécie de demonstração de poder entre os bruxos, mas é uma coisa muito rara, pontual, também é até desnecessário, causa alguns efeitos colaterais depois. Sim, os sinais estão muito claros no final dos tempos, é verdade, por isso que eu coloquei, fiz questão de pontuar esses sinais na série de Apocalipse. Por que disputaram o corpo de Moisés? Eu já falei isso em vídeo também, porque Moisés ia ser idolatrado. Deus não quer a idolatria, não quer, né? Sempre que você vê idolatria entrando, Deus tira. Lembra da serpente de bronze? Não foi Moisés que mandou fazer, né? Ezequias destruiu porque estava adorando a serpente de bronze, e certamente Moisés seria adorado. Imagina as ossadas de Moisés, seria uma espécie de relíquia. Então havia ali Deus preservou isso, mas eu já falei isso em vídeo também. Que as igrejas não despertam para a volta de Jesus. Quer saber a verdade? Amarga, dolorosa, mais libertadora, não despertam porque muitos
são muitos profissionais da fé que estão encabeçando os grandes ministérios. E para eles a igreja é só um negócio. É uma maneira de ganhar dinheiro, é uma maneira de enriquecer, de comprar fazenda, jatinho, mansões, e falar de prosperidade e fazer o povo correr atrás do vento. Porque é só isso que se fala nas igrejas, né? Então, evidentemente, uma igreja que anuncia prosperidade, ela não pode falar, te prepara para uma guerra, te prepara para ser perseguido, te prepara que vai vir pandemias terríveis, vai ter angústia como nunca houve, nem tão pouco haverá de haver, né? Então, não podem falar uma coisa dessa. Então, são profissionais da fé, infelizmente, estão liderando o povo, são cegos, condutores cegos, liderando esse povo aí que está perdido, né? Por isso nós precisamos de referências positivas, né? Estátuas da Igreja Católica, alguma forma de adoração, tudo depende. Claro que Deus é contra a idolatria, né? Está muito claro na palavra. No entanto, você tem que Deus, ele vê muito o coração também, né? Você vê que Paulo, ele não condenou os atenienses. Os atenienses eram muito tinha muitas imagens de escura também. Paulo não foi lá, seu bando de idólatras, vão tudo para o meio do inferno. Paulo falou, como vocês são religiosos, né? Olha só que interessante. Mas olha, tem um altar aqui de um Deus desconhecido. É esse que eu vos anuncio, né? Então Paulo usou aquilo como uma estratégia de evangelismo, mas respeitando a identidade daquele povo, apresentando Cristo majoritariamente, né? Então a gente tem que ter muita inteligência e amor para anunciar o nome de Cristo. Você não pode chegar batendo na mesa. Então, se respeitar, aquela pessoa foi ensinada desde criança. De repente, minha avó, ela acendia a vela lá pro Santo Antônio, né? Aí você vai dizer para minha avó, vó, isso aqui é do capeta, tal. Para ela entender aquilo, ia levar um tempo de amadurecimento, né? Então, Deus está vendo o coração, está vendo a intenção da pessoa, Deus sonda os nossos corações. Se você sabe a verdade e vive na mentira, aí você é indesculpável. Se você não sabe, você entra na misericórdia de Deus. É o que aconteceu com Nínive. Nínive ia ser destruída, não é? E o que Deus fala para o profeta Jonas? Olha, eu não posso destruir essa cidade. Esse povo não tem discernimento entre a mão direita e a esquerda. Então Deus é misericórdia. Deixa eu alinhar um pouco aqui. Deus é misericórdia, né? Como é que no final dos tempos as pessoas que não conhecem a Jesus? Hoje eu acredito que com a tecnologia, com a internet, com os veículos de mídia, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de Jesus, né? Agora, aqueles que por acaso não ouviram falar, você não pode dizer que Deus vai condenar essas pessoas, né? Então, quer dizer, como é que as pessoas se convertiam antes de Cristo, né? Se Cristo salva, se Cristo é o caminho, e antes de Cristo, foi todo mundo para o inferno? Então não, Deus vai muito da fé da pessoa. Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é justo, né? O vídeo já está no ar. Ah, tá falando do vídeo de Apocalipse. Eu nem sabia que foi postado tão cedo, às 6 da manhã. Ainda me emociona lembrar tudo que Deus fez por você. Às vezes eu também. Você concorda com o calvinismo? O cristão perde a salvação, mesmo morrendo em pecado? Eu acredito que a verdadeira salvação, a verdadeira, legítima, tá? Você é salvo, você perde a salvação. É que nem paternidade. O filho pródigo não perdeu ser filho, ele não perdeu a paternidade do pai pelo fato de ter se afastado, feito besteira. Então o que você colhe é uma consequência. A geração de Moisés morreu certo, porque murmuraram, porque se afastaram de Deus, blasfemaram contra Moisés. Mas não é escrito que eles perderam a salvação. Você perde a bênção, você perde a terra prometida, você perde uma vida de abundância, você deixa de ter a paz que transcende entendimento. Mas eu acredito que Deus, ele preserva a sua salvação, porque lá no fundo tem uma centelha, né? Talvez no último momento da sua vida, no último suspiro, você se rende a ele de novo. Pai, estou voltando para ti. Eu acredito nesse amor tremendo e extraordinário de Deus, né? Então, seria nesse sentido. Eu acredito que a salvação verdadeira, a pessoa se converteu mesmo. Agora tem gente que diz que se converte, ela não é conversão de coração, é mais um convencimento. Ele não é convertido, ele é convencido. É uma coisa mais no horizonte do intelecto. Aí sim, né? Aí a pessoa não vai experimentar uma vida da cristã genuína, verdadeira, né? O cristão pode ser julgado pelos seus atos no julgamento, sim. Como você faz tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você fizer aqui vai acontecer. Eu falei também no vídeo de Apocalipse, inclusive. Não, isso eu não falei nesse vídeo. É que eu já gravei vários vídeos na frente para poder escrever melhor a história de Mitre, com mais calma, com mais serenidade. Então eu falei em outro vídeo, falsos profetas. Eu vou falar bastante sobre isso, do despertar da igreja, o que está impedindo esse despertamento da igreja, o que a gente pode fazer para despertar, como eu faço para me despertar, para trazer um avivamento, não coletivo, mas para minha vida, para minha casa. Então a gente vai falar um pouco nesse vídeo, falsos profetas. Semana que vem a gente vai publicar um vídeo sobre síndrome do pânico. Depois é um papo lá, eu com a Isabela, está morrendo de vergonha de aparecer. E depois a gente vai falar sobre falsos profetas. Esses vídeos já estão gravados, né? Se quando morremos, dormimos. Não.
quando o bandido da cruz, Jesus falou para o bandido da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso, né? Era naquele momento, era hoje, não é? Você vai dormir daqui 1000 anos, depois eu volto para te buscar. Então eu creio que é imediato, né? Em Voz Climando do Deserto você fala sobre o trem, o significado chamado. Como saber se você perdeu esse trem? Na verdade, tudo tem um tempo, um modo e propósito de Deus. E Deus, ele passa e te dá a oportunidade, ele te chama. Você tem um livre-arbítrio de aceitar ou não. Se você aceita, né, eu creio que Deus, ele te capacita com a sua unção, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele te acolhe, né? E se você deixa esse tempo passar, se você negligencia, não, eu não quero chamado, Deus está chamando, mas eu não quero, vou mais tarde, acho que você perde um grande tempo de aproveitamento de vida. Imagina o seu pai te chama, vem cá, filho, vamos ficar um tempo junto, vamos andar de bicicleta, vamos ficar abraçados, vamos ver um filme de televisão. Você diz, não, pai, vou mais tarde. Você perdeu tempo. Você vai envelhecer, seu pai vai envelhecer, vocês vão perder tempo de vida, de usufruir a comunhão entre um e outro. Então é nesse sentido, tá bom? Sim, para você manter a plenitude da vida cristã, você tem que servir e obedecer, claro, sem dúvida alguma. Agora, em termos de salvação, eu acho que pessoas que dizem que se convertem, mas depois cometem atos cruéis, perversos, roubam, mentem, essas pessoas, eles estão completamente destruídos, não se converteram de verdade. Então, colhem, mas Saul, vou pegar um exemplo claro, Saul foi ungido pelo profeta Samuel, né? Então, ele temia a Deus, não é? Num dado momento, Saul se desvia dos valores de Deus. Não aconteceu isso? E o que a Bíblia diz que aconteceu com Saul? Ele perdeu a unção que estava sobre ele, perdeu o poder que ele tinha como rei, né? O profeta vai ungir Davi, e perdeu a vida. Mas não está escrito que Saul foi para o inferno. Não é isso? Então, quer dizer, a salvação, acredito que Deus continua, mas ele colhe uma consequência. Tudo que você plantar, você vai colher. É uma condição sine qua non, né? Sem dúvida. Na Bíblia diz que a paz era no fim, situação no mundo só piorando. Não, no fim, quando Jesus voltar, ia viver na glória com ele, né? Aqui não vai ter paz, não. Ler a Bíblia. Por onde podemos começar? Eu sempre indico, até mesmo para as minhas ovelhas, os nossos grupos de célula, se começar pelo Evangelho de João. João, ele foi testemunha ocular da crucificação. Então, o Evangelho de João, ele é muito rico, né? Muito amplo. Então vale a pena dar uma lida. Leia depois o livro de Atos, que vai mostrar como é que começou a igreja primitiva, como é que foi aquela fase embrionária. Depois volta lá para o Velho Testamento, lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom dia, Daniel, ok. O Wilson tá aí. Qual o nome do vídeo? Qual vídeo? Que eu já falei tanta coisa que eu já não sei mais. Bom dia, Matheus, Wilson, deixa eu só ver aqui a hora, porque esse negócio eu tenho que fazer em 1 hora, né? Se passar de 1 hora o negócio não salva. Quando estiver dando horário aí, vocês me avisam, tá? Todo mundo chegando atrasado. Pois é, que teve que migrar lá, né, Juninho? Queria ir na base me aproximar de vocês, porém meu marido é contra. Tudo tem um tempo, ora por ele, intercede pela vida dele, tudo tem um tempo. Gostaria de saber se a Bíblia atual foi modificada. Tem um vídeo que eu gravei, essa é uma questão de muitas pessoas têm essa dúvida, dá licença. Muitas pessoas têm essa dúvida. Na verdade, eu gravei um vídeo chamado A Bíblia Foi Adulterada, né, onde a gente pontua melhor essa questão, tá bom? O que tem hoje na Bíblia, ela preservou a mensagem do amor. Começo, meio e fim. Dá uma olhada no vídeo lá. Olá, Matheus. Vamos entrando. Tem alguma célula em Belo Horizonte? Ainda não. Mas talvez vai ter. Você acredita que a marca da besta será um chip? Sim, acredito. Inclusive já tem empresas utilizando, empresas na Suécia, e já vão começar testes no Brasil para chipar funcionários. E é claro que é voluntário, né? Mas eles acabam dizendo que, claro, o funcionário que aceita ser chipado vai ter mais benefícios da incorporação, vai ser melhor visto pelos seus chefes. Então, evidentemente que essas pessoas vão acabar aceitando ser chipados, vão se acomodar com a suposta facilidade. Já tem uma propaganda, procura lá no YouTube, propaganda real do biochip, né, do chip. A Veja já tem, então anunciando isso vai ser algo que vai acontecer sim. No seminário presencial a gente fala um pouco melhor sobre isso.
pessoal está perguntando onde tem célula aqui e acolá. Na verdade, nós ainda não temos célula. Para você forjar um líder, leva tempo, viu? Leva uns 2, 3 anos. Um líder de verdade, com esteio na palavra, com valores já assim incrustados, sabe? Leva um tempinho para você forjar a liderança, né? E então a gente tem líderes hoje muito capacitados, muitos já foram até ungidos para líderes, mas aí o tempo é de Deus, né? Dessas pessoas poderem exercer a célula ou não, né? Eu não interfiro nisso, né? Então eu só apenas digo, você está pronto. A hora que eles quiserem abrir, é o Espírito que dirige, porque o líder do Ministério Guerreiros da Luz não é o Daniel, é Jesus Cristo, né? Então é assim que é. Sobre os centros geodésicos, né, Tito, você perguntou aí, tem centros geodésicos, vários pontos geodésicos no Brasil que são portais dimensionais, sim, inclusive Palmas, centro geodésico do Brasil, tem outros pontos, tem vários pontos, sim, que tem esses portais. Eu falo disso no livro Rastros do Oculto, tá bom? Tem levado livros, objetos de casa. Se por acaso seu filho ou sua filha trouxer algum objeto na sua casa e aquilo ali supostamente estiver consagrado, o demônio interpreta aquilo como uma legalidade. O que ele está dizendo? Isso aqui é meu, então eu tenho o direito de entrar para buscar, né? É assim que ele acredita, tá bom? Então essa é a lacuna. Porém, se você se reveste do poder de Deus e você está protegido, né? E talvez, né, você possa também orar, né, para que o seu filho ou a sua filha mude de ação, porque ele vai chegar perto de Deus do mesmo jeito, chegar pela dor, pelo pior dos caminhos, né? Mas a sua intercessão vai ser poderosa, protege você, mas sua casa vai estar um pouquinho vulnerável, né? Então é bom não deixar essas porcarias entrarem em casa, não, dependendo do que for, tá? Na Universal, leva 3 semanas para formar um líder. Teve uma época que estavam fazendo aquele modelo G12, lembra? O negócio G12, e faziam líderes em célula, era mais rápido ainda, você se tornava um líder no final de semana. Tinha lá um encontrão, pronto, pá, líder. E aí ficou uma confusão, né? A Terceira Guerra Mundial começa antes do arrebatamento? Eu acredito que começa antes. A gente vai ter que passar por um pedacinho disso daí, né? Sobre o filme A Cabana. Eu assisti o filme, na verdade o livro eu achei um pouquinho mais rico, tem algumas situações de balde no filme, né? Umas coisas estranhas lá, meio estereotipadas, arquétipos, mas teve alguns momentos muito interessantes, especialmente o momento onde o homem é colocado como juiz, ele tem que escolher entre os 2 filhos. Aquela pegada foi incrível, foi extraordinária, então só por isso valeu o filme inteiro. Existe agressão espiritual que cause dor física? Sim, sim. Dependendo do nível do dano, sim. Qual a sua visão escatológica? Tá, a minha visão é mid ou meso-tribulacionista. A igreja passa para a primeira metade da tribulação, depois hasta la vista, e aí vem a grande tribulação e vai ficar uma galera aqui. Mesmo porque Apocalipse capítulo 7 fala disso, né? Uma grande multidão que ninguém podia contar, tal. Vieram da onde? Da grande tribulação. Passaram pelo aperto. Né? Vai muitas conversões na grande tribulação, mas Deus vai buscar a gente antes porque tem uma promessa, que aquele que estiver com o nome escrito no livro vai se salvar quando vier o dia do Senhor, né? Mãe, Letícia... Letícia tá me vendo, a filha da Nanda e do Matheus. Beijão, Letícia. Você precisa divulgar teu canal, viu? Suicídio leva ao inferno, mesmo pessoas afastadas de Deus. Eu falei um vídeo, já falei sobre suicídio, tá aí? Né? E se você parar para pensar, Sansão se suicidou, né? Suicídio é uma atitude muito desesperada, né? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, porque não deve, você tem que lutar pela vida. A morte não é a solução para a vida, tem muitas alternativas ainda, quanto à vida a esperança, mas pegando, claro, casos muito extremos, né? Sansão se suicidou, ele está entre os heróis da fé. Então, acho que Deus avalia cada caso é um caso, e a gente não pode, claro, fazer disso uma apologia, incentivar, né? Mas o amor de Deus, ele transcende muito aquilo que a gente possa imaginar, né? Então, acho que em condições muito desesperadoras, pessoas estão numa aflição tão grande a ponto de ter coragem de tirar a própria vida, poxa, é complicado, né? A cabana é cura interior, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Você filtrando e retendo o que é bom é muito interessante. A história de Mitre vai ter 2 livros, sim, para variar, né? Que nem Filho do Fogo, era para ser um volume só. Aí você escreve, vira 2. Guerreiros da Luz, um só, escreve, vira 2. Então a gente já entrou meio nessa pegada, né? E estamos lutando para ser só 2, para não virar trilogia. Sobre o profeta Samuel aparecer depois para Saul. Eu falei disso num vídeo, acho que é um primeiro vídeo que eu gravei.
Temas proibidos. Temas proibidos eu falo sobre essa questão. Presta atenção no que está escrito, tá bom? Dá uma olhada no vídeo lá. Tá diferente lá, né? Tá mais tímido, mas tem 15 minutinhos só, tá? Temas proibidos. Dá uma olhadinha lá. Ansiosa para ler os novos livros, porque as pessoas acham que o anticristo será homossexual. Acho que não. Algumas pessoas que ele não será dado ao amor das mulheres, né? Não é nesse o contexto que você tem que olhar. Tem que olhar que ele não vai ser uma pessoa envolvida em escândalos sexuais ou traindo, adulterando a sua esposa. Ele vai apresentar um modelo de família que vai ser respeitado, mesmo porque ele, para conquistar as nações, especialmente Israel, os judeus são mais tradicionais, ele precisa ter uma aparência, né, que possa acolhê-los, né? Então, não é nesse sentido, não. O que você acha sobre palavrões, sobre brincadeira com amigos, eu acho desnecessário. Eu acho que você pode expressar as suas emoções sem usar um vocabulário chulo, torpe, né? Eu acho desnecessário utilizar isso. Eu brinco muito com a minha esposa, converso com os meus amigos, eu não preciso fazer uso de palavrão para expressar os meus sentimentos, né? Opinião sobre MDA. Eu acho que eu falei isso. Acho que eu falei no Snapchat. MDA é o modelo de discipulado apostólico, né? Veja bem, se for um apóstolo que vai te ensinar esse modelo e você ficar debaixo da cobertura apostólica desse apóstolo que está te treinando no modelo de discipulado apostólico, cai fora que é roubada, tá bom? Porque apóstolos do nosso século não existem, tá lá no vídeo O Segredo por Detrás da Cortina, tem o vídeo do Mário Persona também, Mário Persona Apóstolos, né? Não tem, era necessário que fosse testemunho da ressurreição. Agora, se o modelo apostólico, essa visão, for espelhada nos apóstolos, puxa, eu quero ser como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, meu espelho, minha referência é os apóstolos de Cristo, é na Bíblia, aí sim, aí é válido, tá bom? Falou de MDA aqui, pronto, já falei sobre a acupuntura. A acupuntura é uma ciência milenar, viu, gente? E funciona, ela tem base, inclusive médicos. A minha esposa fez um curso de acupuntura, não concluiu, mas era uma espécie de pós-graduação que médicos, inclusive da USP, acabam realizando. É uma coisa que funciona, é uma ciência, tá? Claro que você fica de olho em quem que vai te espetar, né? Evita agulhas que tem a cabecinha com talhado um dragão, né? São agulhas normais, uma pessoa que você conhece, tem muitos cristãos que fazem isso também, né? Você viu o tema da ONU, paz e segurança? Vi. Podemos fazer radiestesia, besteira. Brincar com pêndulo? Não precisa. Vai virar um amuleto para você e a sua bússola tem que ser a Bíblia. Gerador de partículas tem a ver, sim, abriu o portal. Né? Abriu o portal, tanto é que eles celebraram isso depois, né? Quando inauguraram o túnel da Suíça. Você acha que eles estavam celebrando o quê? O túnel? Não, o portal, que abriu o túnel. Tá? Simbolismo judaico no cristianismo, é certo? Alguns eu acho que tudo bem. Agora, se eu usar o hexagrama, eu já falei isso em seminários, inclusive, a estrela de 6 pontos, ou conhecida também como estrela de Davi, ela não tem esteio bíblico. Inclusive, se você procurar na internet, lá no YouTube, colocar o hexagrama de Salomão, né, você vai ver que aquilo ali não tem fundamento bíblico nenhum, tá bom? Já iniciamos os 3 anos e meio? Não. Ainda não, o start é mais para frente ainda. Eu moro no Rio de Janeiro e hoje não consegui comprar Filho do Fogo. O que acontece, eu já falei isso em outros vídeos também, os livros, quando eles são vendidos para as livrarias, a livraria tem um espaço destinado a eles. Autores nacionais é um espaço muito pequeno, né, de gôndola, tá? Prestigiam mais os autores internacionais. E da mesma forma também, quando você pegar livro evangélico, o cristianismo é pequeno, então é muito limitado para a editora conseguir colocar um vídeo lá, o livro lá, é mais limitado para a editora, mas consegue comprar pelo site da Amazon, da Saraiva, da Cultura e tudo mais. Tem problema usar crucifixo, tendo em mente que o poder de Cristo não está ali, o crucifixo é um símbolo, eu não vejo maldade disso não. Na verdade, o crucifixo está vazio, né? Jesus não está na cruz, ressuscitou. Então, você pode usar como um símbolo cristão, não vejo mal nisso não, né? Aprende a ter os pontos de contato, peraí. Deixa eu ver que pergunta que passou. Oh, meu Deus, não consigo. Não, quando eu vou para o Nordeste. Outubro é o mês do terror. Halloween. Na verdade, hoje é celebrada o 31 de outubro, né, das bruxas.
o Halloween, no 31 de outubro. Mas essa data é um contrapeso à reforma protestante Lutero, que foi em 31 de outubro também de 1517. Então, o satanismo mudou a data deles. Eles têm 6 festas principais, uma em cada mudança de estação. 23 de setembro é uma delas, que é homenagem ao Leviatã aqui do Brasil, né? Então, são 6 festas, uma em cada mudança de estação. A 31 de outubro, que era 9 de março, foi remodelada para 31 de outubro depois da Reforma Protestante, e tem a Saturnália, que a gente fala isso também na série Quilaim, Néfilim e Carim. Cadê o Migalha? Tá dando um rolê pela casa, mas ele abriu o vídeo aqui. A abertura já estava com ele. Pecado, trabalhar fazendo maquiagens artísticas. Não, se é um trabalho seu, tudo bem, fazendo maquiagem. Não gosto de embriaguez, acho péssimo. A Bíblia também diz isso, né? Diz que você não deve se embebedar, né? Você não pode beber. Eu tomo vinho, eu gosto muito de vinho, né? As minhas ovelhas também, né? Então não tem nada você tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, mas você não pode se embebedar. Tem ministérios que são muito legalistas, não deixam nem sequer você comer um bombom de licor, mas é legalismo demais, a Bíblia não diz isso, né? Então é muita hipocrisia. Então o negócio é não se beber. Claro, se você tem algum problema com álcool, se você tem pai alcoólatra, alguma predisposição genética, não chega perto do álcool, tá bom? Se já foi alcoólatra, se mantenha longe do álcool, porque vai te dar uma dependência de novo. Não, tá bom? Mesmo que eu tomo vinho, mas isso cada 15 dias, né? Como saber se um anjo está comigo? Na verdade, a gente sente... É difícil de explicar isso, mas você consegue sentir uma paz diferente, uma segurança. É como se Deus te avisasse. Às vezes eu vou sair de casa e Deus fala muito forte no meu coração: não, filho, espera. Ainda não. Espera 10 minutos. Não sai agora, não. Eu sei que Deus está me livrando. Está me livrando de um assalto, está me livrando de um acidente. E às vezes Deus me manda eu sair mais cedo. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e a gente ministrou um seminário, foi muito abençoado. E normalmente eu fui de carro para o Rio, porque eu levei muito livro no porta-mala, ia pagar muito excesso de bagagem se fosse de avião. E eu acordei mais cedo do que o habitual. Normalmente eu sairia do Rio por volta de 10 horas da manhã, para chegar em casa lá umas 4 horas da tarde, né? Mas aquele dia eu acordei às 6 da manhã, com uma sensação de alerta: vai embora, sai. Então assim, voei e caí fora, né? E quando eu estava passando a linha vermelha, assim que eu passei, eu vi pelo retrovisor do carro uma galera descendo um morro ali, fechando a linha com fuzil, tudo. Então Deus ele livra, Deus ele protege, né? Mas a gente tem que estar com os ouvidos prontos para ouvir a ele, né? Então assim como a ovelha ouve a voz do pastor, né? Então quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você vai apurar esses ouvidos espirituais e mais você vai ouvir a voz dele. É um processo instantâneo? Não. Paul Washer chegou a dar um testemunho que para ele levou 4 meses, para ele ouvir a voz de Deus, noite dentro, orando, e para mim, fumo não te acrescenta em nada, você enche o pulmão de fumaça, de toxina, tem mais de 1000 substâncias tóxicas no fumo, tem coisas extremamente nocivas, aí não faça isso não, né? Mulheres pastoras, eu não vejo mal algum, porque Joel diz que nos últimos tempos